Boa noite, pessoal. Hoje, então, nós vamos continuar a estudar o Sistema Solar. Na primeira aula, a gente falou sobre os planetas e os planetas anões. E hoje nós vamos falar sobre os pequenos corpos do Sistema Solar, que são importantes, talvez mais importantes até do que você imagine. E depois vamos falar sobre a formação do Sistema Solar, que é uma teoria bem interessante e importante, porque hoje está muito em alta se falar sobre exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas. E uma das razões dos exoplanetas serem muito importantes para a astrofísica não é só o fato da gente ter descoberto esses planetas em torno de outras estrelas, mas também que esses planetas nos ajudaram a compreender muito melhor como é que o nosso próprio sistema se formou e evoluiu. Porque antes nós só tínhamos o nosso sistema solar para estudar e para testar as teorias, digamos assim, né? Hoje nós temos milhares de outros sistemas planetários em volta de outras estrelas para testar essas teorias. Então a gente tem aprendido muito com os exoplanetas, tá? E por isso essa parte de formação do sistema solar é interessante, porque a teoria que serve para explicar como o nosso sistema solar surgiu também deve servir para explicar como outros sistemas planetários surgem. Claro que levando em consideração as diferenças entre esses sistemas, né? Mas da teoria, pelo menos, deve servir para todos eles, né? Deve ser geral. Isso tem se conquistado, isso tem sido uma coisa que a gente tem conquistado nos últimos anos. Então, sobre o nosso sistema solar, nós já tínhamos visto na última aula, né, que ele é composto de diversos corpos, vários tipos de corpos, objetos no nosso sistema. Então a gente tem os planetas, que a gente já viu, e temos os corpos menores, que seriam as luas, todos esses planetas têm luas, os anéis que alguns planetas têm, especialmente os planetas gasosos, os cometas, asteroides e todo tipo de outro corpo aí que tiver no sistema solar que for menor, né? Vamos dar uma olhadinha nesses corpos aí que a gente tem. Em especial as luas, a gente já tinha visto esse quadro na última aula, mas vamos recomeçar aqui desse ponto. Então a gente sabe que quanto maior a massa do planeta, mais luas ele tem. É uma coisa natural, a força gravitacional dele é mais alta, então mais intensa, ele é capaz de segurar mais luas, atrair mais objetos em torno de si, e por isso os grandes corpos os grandes planetas do sistema solar, Júpiter e Saturno, têm mais de 60 luas cada um. E a gente vai descobrindo cada vez mais luas, pequenininhas, claro, né? As grandes a gente já descobriu, né? Mas cada vez mais luas. E os planetas rochosos, que têm massas menores, esses têm menos luas, normal, né? E o Urano e Netuno também tem bastante luas aí, 27 luas descobertas atualmente Urano e 14 Netuno, tá? Então, bastante luas. Seria muito bonito, né? Se a gente tivesse toda essa quantidade de luas, né? O céu à noite, né? Hoje, por exemplo, quem veio aí, espero que tenha observado que a lua está muito bonita no céu, né? Então, imagina se a gente tivesse umas 15 luas, seria uma coisa espetacular, né? Ou mais um anel, né? Como Saturno tem, seria um céu maravilhoso, né? Mas não é assim. A gente pode imaginar como seria, né? Com certeza seria muito bonito. A nossa Lua já foi bastante estudada, por mais que algumas pessoas contestem, para todos os efeitos, o homem já esteve lá algumas vezes, né? Algumas vezes, embora existam divergências. Tem aqui uma foto de um James Irving andando sobre a superfície lunar, com um Jeep e tudo, né? Na Apollo 15. E o nosso satélite é super bem estudado, então. E chama muita atenção, né? Claro, né? Que nem eu falei no começo da aula, hoje tá bonita a Lua lá fora, né? A principal teoria de formação da nossa Lua é que tenha sido através de uma colisão uma colisão de um corpo grande, massivo, com a Terra. Não que tenha sido através de uma captura, ou seja, que a Lua, na formação do sistema solar, tinha a Terra, passou a Lua por perto, né, vindo de outro lugar, e a Terra disse, ó, fica aqui. Não é assim. Poderia ter sido uma captura, talvez, né?
mas não é essa a teoria mais aceita. A teoria é que tenha sido através de uma colisão. Então, um grande corpo bateu sobre a Terra, levantou uma quantidade grande de detritos, jogou uma quantidade grande de detritos para o espaço sideral, né? Esses detritos ficaram em órbita da Terra, eles não tiveram energia suficiente para irem para o espaço afora, né? Não alcançaram a velocidade de escape, que a gente chama, para escapar da atração gravitacional terrestre, ficaram em volta da Terra e eventualmente se aglomeraram formando uma Lua, formando a nossa Lua, né? As evidências científicas para esse modelo aqui são várias. Primeira evidência científica, composição química da Lua e da Terra, que são bastante semelhantes. Os corpos do Sistema Solar, a gente já viu, a gente deu uma passada pelos planetas, né? Eles têm composições químicas diferentes, não são iguais as composições químicas, tá? E a composição química do solo da Terra e do solo lunar são semelhantes. A proporção de isótopos, não só os tipos de elementos, mas a proporção de isótopos são semelhantes. Outra evidência a favor disso, né, é também o relevo da Lua acidentado. A gente consegue calcular uma idade para a Lua e essa idade fecha mais ou menos com a idade da Terra, tá? Então também é uma evidência a favor desse modelo de colisão. Além da gente saber, como depois eu vou falar da formação do Sistema Solar, além da gente saber que no começo da formação do Sistema Solar, as colisões eram muito frequentes. Então esse processo de colisão era muito provável que isso acontecesse, tá? Então essas são as principais evidências, mas há outras evidências que dão suporte para esse modelo de colisão aqui. Como eu falei, ainda em teoria seria possível uma captura, né? Um corpo está passando perto da Terra e ser capturado. Por muito tempo foi considerado isso daí também uma teoria possível, mas hoje cada vez mais vai se descartando essa hipótese em favor dessa outra hipótese de colisão. Eu coloquei aqui para gente um vídeo que é um vídeo que está disponível no YouTube, né? Um tour pela Lua. Então, para a gente dar uma olhada, o que há pela Lua, tá? Então, vocês vejam que as missões espaciais permitiram que a gente fosse acumulando diversos conhecimentos, né, sobre a Lua e conhecimentos detalhados da superfície lunar. Quase uma coleção de crateras, né? Então o pessoal fica discutindo o que tem numa cratera, o que tem na outra, mas o conhecimento mais importante, sem dúvida, das diversas diferenças geológicas ali no terreno da Lua, né? Uma outra lua interessante, né, fora a nossa, que sempre vai chamar muito a nossa atenção, mas uma outra lua muito interessante das diversas que há no Sistema Solar é a Lua Europa. É uma lua muito interessante porque ela tem uma lua que ela é constituída por uma crosta de gelo e no núcleo dela, dentro dela, há uma camada de água e um núcleo sólido. Então é como se fosse um lago congelado gigante, né? É como se fosse um tremendo lago congelado. E a gente sabe que, pelo menos nos lagos da Terra, congelados da Terra, tem vida. Então pode ter vida também em volta dessa Lua, em volta de Europa, tá? Ela tem um oceano que tem mais água do que a Terra. O oceano, estima-se, né, que tenha mais água ali dentro do que a Terra. Aqui tem uma foto da superfície que mostra, da superfície da Europa, né, que mostra diversas fraturas, em especial uma cordilheira aqui, uma fratura muito grande. Então, acontece que essas placas de gelo estão continuamente trabalhando pelo efeito de maré, que a Lua sofre, né? Então, elas estão continuamente trabalhando, se rachando e trabalhando. E aí, para nós, isso é muito interessante, porque toda vez que há uma ruptura de uma placa dessa, uma placa trabalha, ela permite que saia água por ali. Então a água sai na forma de jatos, geysers, né?
Então saem esses jatos e aí você pode fazer a observação espectroscópica destes jatos e analisar a composição química deles e várias outras informações, que foi o que a sonda Cassini fez agora, né? Observou a composição química da água no interior de Encélados, que é uma lua de Saturno, né? Então, através desse efeito. A mesma coisa em Europa, pode ser feito em Europa, tá? E tem, inclusive, projetos um pouco futurísticos ainda, mas tem projetos para perfurar a crosta de gelo de Europa. A ideia era Europa, mas agora que Encélados também conseguiu se detectar a composição química e ver que ela tem muito potencial para a vida, talvez agora adaptar esses projetos para Encélados. Mas a ideia é perfurar essa crosta e colocar um submarino, né, que atue remotamente. Se vocês entrarem no site da NASA, que tem vídeos lá, tem inclusive vídeo de um submarino desse que a NASA construiu e testou lá no Polo Norte, né? Então furaram um lago congelado, alguma coisa lá, e botaram um submarino autônomo para andar por baixo do gelo lá, tá? Então a NASA está testando inclusive submarinos desses aí. Claro que aqui o problema é perfurar a crosta também, né? Perfurar essa crosta é uma crosta muito espessa, quilômetros, então é algo ainda bastante futurístico, mas que se quer fazer, tá? Outra lua bem interessante para a gente e bastante diferente de Europa é a lua Titã, que ela é um pouquinho maior do que Mercúrio e ela é interessante porque ela tem uma atmosfera muito rica em metano e etano, tá? Uma atmosfera bastante rica e densa. Ela é tão densa que na verdade tem um fenômeno que a gente poderia chamar hidrológico do metano e do etano nessa lua, né, em Titã. Hidrológico que seria água, então aspas, né? Mas o metano e o etano lá, eles passam por um ciclo semelhante ao da água na Terra. Ou seja, você encontra esses gases, né, como na forma de gás, na forma de líquido e na forma de gelo. Porque é muito frio lá, muito frio. Então você tem em Titã lagos e rios de metano. E tem chuva de metano também, e nuvens. Então o metano, vocês lembram, é carbono e hidrogênio, que são os constituintes da química orgânica, que dá origem às formas de vida que a gente conhece aqui na Terra. Então, esquecendo um pouquinho o fato da temperatura, isso é muito animador, porque em princípio você tem os ingredientes e um ciclo que permitiria surgir vida, assim como a água permitiu aqui, por que a gente não poderia ter outras formas de vida baseada nesses elementos, né? O problema é a temperatura. Porque a temperatura, quem estuda química sabe que a temperatura é muito importante na taxa das reações químicas. Tem reações químicas que se você baixar muito a temperatura, elas são possíveis em teoria, mas na prática não acontecem porque a taxa vai a zero e a reação demora muito tempo para acontecer, né? Você precisaria aumentar a temperatura ou então, quem estuda química sabe, ter algumas enzimas que acelerariam essas reações químicas. Então pode acontecer, né, mesmo sendo frio, que tenha essas enzimas e pudesse ter vida de alguma forma. A gente não sabe ainda, tá? Mas é uma lua bastante interessante. Aqui é um mosaico, a imagem está uma resolução, o contraste está meio ruim, mas quem pegar o PDF no site, né, do curso, consegue ver um mosaico de várias imagens feitas de Titã. E aqui é uma foto da superfície de Titã, mostrando algumas rochas, solos, etc. Mas tem muito mais sobre Titã. E aí eu separei para vocês um vídeo que é recente também, relativamente recente, de uma cientista brasileira que trabalha na NASA, na equipe que está se dedicando a obter mais informações de Titã. Vou mostrar para vocês. Então são animadores esses resultados, né? A gente, felizmente, cada vez tem conseguido mandar mais e mais sondas para os diversos corpos do Sistema Solar e está descobrindo a variedade que são esses corpos, né? Incrível, a quantidade de situações diferentes que pode existir em todos eles. Agora, tem outros tipos de corpos do Sistema Solar que a gente já tem contato, digamos, físico, pode pegar há muito mais tempo, né? A gente ir em Titã, ir na Lua, e em outro objeto do Sistema Solar é super complicado.
Agora, a gente tem contato com meteoros e meteoritos que caem sobre a Terra já há centenas, milhares de anos, que são objetos que vêm do espaço e caem sobre a Terra, então a gente pode coletar. E nós temos hoje em dia verdadeiros caçadores desses objetos, eles vão procurando em alguns locais, né, neve principalmente, procurando esses corpos, tá? Existe uma classificação dessas rochas que caem do céu, que é uma classificação, como toda classificação não é perfeita, né? É mais para a gente ter uma separação, tá? Então a gente diz que essas rochas, né, que caem do céu e que tem entre 0,1 milímetro e 10 metros, uma diferença de tamanho brutal, né? 0,1 milímetro, imagina, né? O que é 0,1 milímetro, espessura de um fio de cabelo, e 10 metros, né? Toda essa frente da sala aqui, né? São chamados de meteoros, são rochas, tá? Meteoros. Se tiver mais que 10 metros, a gente costuma chamar de asteroide, então. Então, o asteroide que extinguiu os dinossauros, não um meteoro que extinguiu os dinossauros. Mas, como eu disse, é uma classificação, né? Uma tentativa de organizar um pouco a bagunça, tá? Se tiver menos do que 0,1 milímetro, ou seja, for muito pequenininho, geralmente em astrofísica se chama poeira. A gente não vai falar muito sobre a poeira hoje, mas nas próximas aulas, especialmente quando nós formos falar de outras estrelas e outras galáxias, nós vamos falar bastante de poeira interestelar, poeira que está entre as estrelas. E aí vai ser vai ter um efeito importante sobre esses objetos que a gente vai estudar, tá? Então a gente vai voltar a falar de poeira. Quando eu falar de poeira interestelar, você pode quase pensar a areia, só que uma areia muito, muito fina, menos que 0,1 milímetros, tá? E nós temos as famosas chuvas de meteoros, corpos pequenininhos em geral, né? Não chuva de meteoros de 10 metros, né? Que seria um Armagedon, né? Aí acabou, né? Uma chuva de meteoros de 10 metros. Então não, chuva de meteoros, rochas pequenininhas. E elas são super interessantes, essas chuvas de meteoros, porque elas são regulares, acontecem em datas fixas e numa direção fixa do céu, inclusive. Então a gente diz, tal dia vai ter a chuva de meteoros leoninos, que vem meteoros em tal época do ano, que vem da direção da constelação de Leão, por exemplo, ou de outra constelação, né? A gente dá o nome pela constelação, a direção do céu. Significa que eles estão sendo lançados daquela constelação para cá? Não. É mais simples do que isso. Acontece que a Terra está orbitando o Sol, né? Então nós temos aqui a Terra orbitando em torno do Sol, aqui a Terra. E existem regiões no espaço, próxima à Terra, que tem esse material, tá? E a Terra eventualmente passa por ele, passa por esse material, né? Então ela vai passar numa época precisa do ano e vai encontrar o material vindo de uma certa direção também. Esse material, tá? E aí acontecem essas chuvas de meteoros. Provavelmente um cometa, algum outro corpo que passou próximo à órbita terrestre e deixou parte do material ali, né, naquela região. E a gente vai passando regularmente, passando por isso aí. E aí, como eu falei, muitas pessoas coletam esse material. Por exemplo, há não muito tempo atrás, caiu um asteroide relativamente grande, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, na Rússia, em Chelyabinsk. E várias pessoas depois foram atrás, né, do local da colisão e por próximo do local da colisão, coletar detritos. Então vão coletando vários detritos desse. Isso as pessoas fizeram em muitos locais diferentes, muitas regiões, tá? Coletando esses detritos, que permite que a gente conheça a composição química e possa fazer datação desses meteoritos e meteoros com uma precisão muito grande, porque você sempre pode levar um material desse para o laboratório para um exame. E quando você tiver algum procedimento mais detalhado, mais preciso, né, com o passar do tempo, você leva de novo para um laboratório e faz outros estudos, melhorando cada vez mais o conhecimento que você tem. No sistema solar, a poeira, essa bem fininha, é famosa por causa, principalmente, dos anéis de Saturno, que é o que forma, né? Os anéis de Saturno, uma parte do que forma os anéis de Saturno, essa poeira, tá? Como a gente já falou um pouquinho quando estudamos os efeitos de maré, provavelmente algum corpo que foi destruído próximo de Saturno, que tem uma massa grande, então a força de maré é grande próximo de Saturno, foi destruído e formou esses anéis aqui dentro dessa região do limite de Roche, ou seja, a região onde o corpo
triturado pelo efeito de maré, quebrado, né? E forma esses anéis. Se você não lembra bem, a gente viu isso na aula sobre gravitação. Não lembro exatamente qual é o número agora da aula, mas tem uma aula sobre gravitação. Dá para pegar lá efeitos de maré, limite de Roche. A gente viu como é que se forma isso daqui, tá? Formando esses anéis de poeira. O Max está perguntando da composição. Daqui a pouco eu vou falar. Tem composição, tem vários grupos, tá? Mas tem os metálicos, com muitos metais, e tem outros que tem muito silício, mais próximo de areia, rocha mesmo, rocha normal, tá? Mas daqui a pouquinho eu vou falar, e tem uns de carbono também. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, eu vou aprofundar, tá? Esses asteroides, aqui tem um asteroide mais famoso, é um asteroide que não existe, né? Que é o do Pequeno Príncipe, o B612. Esses asteroides, esses corpos, tem vários no Sistema Solar, e o nome vem de astro, estrela, né? Porque quando um asteroide entra na superfície, um corpo desse entra na atmosfera terrestre, ele deixa um rastro de luz, a estrela cadente. Mas também, se a gente consegue observar um asteroide no espaço, né, ele tem um certo brilho, não próprio, como as estrelas, mas um brilho que ele reflete. Então lembra muito a parte da estrela, lembra muito estrelas. E a gente tem no Sistema Solar, entre os diversos corpos do Sistema Solar, tem um cinturão muito grande de asteroides entre Marte e Júpiter. É um cinturão onde você tem uma quantidade grande dessas rochas, tá? O primeiro deles, descoberto, um dos mais importantes, foi Ceres, que a gente já falou um pouquinho, que hoje, inclusive, nem é classificado como asteroide, né? Na realidade, Ceres hoje é classificado como um planeta anão, de tão grande que é, né? E de tão grande que é, ele foi descoberto em 1801, faz um tempão já, né? E está nesse cinturão aí entre Marte e Júpiter. Nós temos vários tipos de asteroides, as classificações, os astrônomos adoram classificar as coisas, né? Fazer taxonomia de rocha. Então tem vários tipos de classificações, várias famílias. Respondendo sobre a abundância deles, então, nós temos basicamente esses 3 tipos de asteroides aqui. Os que são parecidos com areia, a composição química típica de silicatos, que é o que a gente tem na Terra, né? Corresponde a mais ou menos 30% deles. Os metálicos, menos de 10% deles, são inclusive os mais fáceis de serem descobertos, porque como são metálicos, você consegue usar aqueles detectores de metal, né? Então se você tem uma região que tem neve, por exemplo, uma região que tem neve isolada, você pode ir com um detector de metal e procurar essas rochinhas. Eles ficam incrustados na neve. Tem gente que faz isso, o hobby do cara, né? Procurar isso aí. Então, tem gente que sai para pescar, tem gente que sai para procurar pedra, né? Asteroide, cada um tem o seu hobby, né? Então o cara fica procurando e catando essas pedrinhas no meio da neve. É óbvio que não pode aparecer do nada uma pedrinha tão metálica na neve, né? Só podem ser esses asteroides que caem lá e ficam por ali. E tem os que tem muito carbono, tá? Que são a maioria deles. O albedo, depois quando você for olhar com mais atenção, albedo é a capacidade de refletir. Quanto mais baixo o albedo, 0%, não reflete nada. Seria negro, completamente negro, tá? Não reflete nada. E albedo 100% seria um espelho, reflete 100%, tá? Então o albedo deles é baixo, são em geral objetos escuros, bem escuros, tá? Se você for olhar, é uma pedra preta, em geral, bem escuro, tá? Refletindo pouco, né? Pouco. E a origem deles também muda. Tá? Também vai mudar a posição da onde eles vêm, a posição no cinturão, da onde eles estão vindo. Isso tudo tem a ver com a forma como o Sistema Solar se originou, que a gente vai ver mais para o finalzinho dessa aula aqui, como é que aconteceu a formação do Sistema Solar. E aí eu trouxe um outro vídeo para vocês que é super interessante e que ele narra a descoberta desses vários corpos. Como eles são corpos que têm um albedo muito baixo, são escuros, né, em geral, então é difícil de detectar, de olhar para o espaço e ver, porque eles são pequenos e refletem quase nada de luz. Então eles se escondem, ficam digamos, invisíveis na escuridão do espaço, né? Então você precisa de equipamentos cada vez melhores para poder detectar esses objetos. E detectar esses objetos hoje não é só uma curiosidade científica, é uma necessidade, porque eles colocam em risco os satélites artificiais que a gente tem, né? Então a gente precisa saber onde tem esses objetos e quando vai oferecer risco para um satélite ou não, para algum equipamento, né?
Então precisamos monitorar isso. Então essa monitoração tem evoluído com o passar dos anos e com o aumento da tecnologia. E é isso que esse vídeo mostra. Ele vai explicando para a gente, ele vai mostrando a posição dos objetos que foram sendo descobertos com o passar dos anos. É bem interessante. Então é impressionante a quantidade de asteroides conhecidos, né? Cada época vai se conhecendo mais e parece que daqui a pouco vai preencher, né? Vai ser um contínuo, só tem asteroides, né, no sistema solar, mas como ele falou, eles estão muito distantes uns dos outros ali, né? 500 mil quilômetros é uma distância imensa, então não são todos eles que podem colidir com a Terra, né? Mas a quantidade só cresce e vai ficando cada vez maior. Eu espero que vocês não se cansem de tantos vídeos, mas é porque é muito interessante as coisas que tem na internet sobre o sistema solar e sobre as pesquisas que a gente está fazendo. E eu peguei aqui um vídeo que é de um astrofísico brasileiro que está estudando e trabalhando numa missão que é brasileira, né, para mandar uma sonda aqui até esse asteroide Ida, que é um asteroide super interessante porque ele tem um satélite em volta dele. Então vamos dar uma olhadinha no que o Otton tem para falar aqui. Então eu falei que ele ia para o asteroide, a missão era para o asteroide Ida, mas não é, né? É para outro asteroide. Interessante essa questão da composição dos carbonáceos, que são, como ele falou, usou a expressão ali como se fossem flocos, né? Porque a gravidade é muito baixa. A gravidade é muito baixa ali, tem pouca massa. Então você não consegue colapsar e formar, por causa da gravidade do asteroide, formar um objeto denso, né? Já, por exemplo, os asteroides metálicos é diferente. Eles tiveram outro processo de formação, então acabam ficando mais densos, né? Esses ali não. Foram agrupando vários corpos e que estão muito fracamente unidos gravitacionalmente, né? Então, como ele falou, se você tentar explodir, o que você vai fazer? Você vai espalhar eles e depois de um tempo uma parte vai voltar a se colapsar e tal, né? Se eles fossem cair na Terra, ele nem cairia todo ele como um bloco, né? A gravidade da Terra, o efeito de maré, iria fazer ele se desmanchar. A gente já viu isso acontecer em outros efeitos, outros corpos do sistema solar, né? Tá? Os cometas, ele falou um pouquinho ali, né? Mas os cometas são outros tipos de corpos, bem diferente dos meteoros. Então, meteoros é rocha, basicamente rocha. Muda a composição química, mas pedra, pode pensar pedra, tá? Os cometas, eles vêm de outra região do sistema solar, além do cinturão de Kuiper, né? Então está para além de Netuno, bem longe, né? O cinturão de asteroides está próximo entre Marte e Júpiter, né? Esse aqui não, está para lá de Netuno, lá no final do sistema solar. E eles são compostos basicamente de gelo, 80% da composição química deles, em geral, é gelo. Tá? Bem diferente dos asteroides, né? E também aí carbono. Eles são muito importantes porque hoje a teoria mais aceita para a formação do nosso planeta diz que primeiro se formou o nosso planeta a parte rochosa, mas a Terra não tinha água. Mesmo que ela tivesse água, no começo a temperatura seria tão alta que toda essa água teria sido lançada para o espaço, né? Teria se perdido. A água da Terra veio mais tarde, através de cometas que foram caindo, né, sobre o planeta, trazendo água para o nosso planeta, tá? E assim também deveria ter acontecido em outros planetas do sistema solar também. É que a gente conseguiu reter essa água por diversos fatores aí, o mais importante deles, ter uma atmosfera, né, que retém essa água, um campo magnético, etc. Então, estudar esses cometas é importante para entender como é que pode ter acontecido esse mecanismo aqui na Terra e como é que isso pode ter acontecido diferente em outro planeta aqui do sistema solar ou de maneira semelhante em outro sistema planetário por aí. Aqui tem uma foto de um dos cometas mais famosos, o Hale-Bopp, né? Tem várias fotos, se você digitar o nome dele, né? Foi um cometa que deu para ver muito bem, né? E você vê que esse cometa, ele sempre tem, né, a parte aqui da frente e depois uma cauda. Não sei se eu botei uma imagem aqui da cauda dele, eu acho que não. Não botei uma imagem da cauda. Se você olhar com cuidado, eu sugiro que você procure no Google Images, digita Hale-Bopp para pegar fotos bem detalhadas. Você vai ver que tem uma cauda desse cometa, né? Ele na verdade tem duas. Uma parte da cauda é matéria, o que acontece? Aqui é o pôr do sol, o sol está aqui embaixo.
Tá? O Sol está aqui embaixo. Então ele está se aproximando do Sol, ele vai vir no Sol, vai dar a volta e vai voltar lá para os confins do Sistema Solar. Depois vai voltar para o Sol. Quando ele se aproxima, então, quando ele se aproxima do Sol, o que acontece com ele é que uma parte, né? Ele está aqui, está o cometa, aqui à frente do cometa, né? A gente está vendo ele daqui, né? Uma parte do cometa, ele está seguindo essa órbita aqui, né? Uma órbita que vai lá para fora do Sistema Solar, bem elíptica. Uma parte do gás do cometa, etc., vai ficar para trás dele, formando aquela longa cauda. Então o material, ele vai perdendo material com o tempo. Ele vai passar muitas vezes próximo do Sol e esse material, essa cauda do cometa sempre vai ficar. É a cauda mais espessa. E você vê, aqui nessa foto o contraste não está muito bom, por isso que eu disse para procurar na internet. Você consegue ver uma outra cauda que está numa direção diferente, ele tem duas caudas. Uma cauda mais fininha, que ela está na direção oposta do Sol, uma cauda mais fininha, tá? Essa cauda são materiais ionizados pela luz do Sol que vão aqui nessa direção, íons, material mais leve, tá? Então aqui a água que vai se evaporando e aqui materiais mais leves que formam no cometa. Então a gente pode, quando tem uma oportunidade dessa, um cometa passando próximo do Sol, vocês já sabem o que um astrônomo sempre quer fazer, né? Espectroscopia. Ele quer tirar o espectro do objeto para conhecer a constituição química. Aparecer um objeto na frente do astrônomo, ele faz um espectro, é isso que o astrônomo faz, né? Então, se analisa a constituição química desses objetos para entendê-los melhor, tá? E claro, o que nos preocupa muito sempre são as colisões, seja de cometas, essas são muito mais raras, né? Ou de grandes meteoros, né? Grandes asteroides, tá? Então, há essas colisões de pequenos corpos constantemente sobre a Terra. Uma quantidade grande mesmo de matéria depositada sobre o nosso planeta todos os dias. Agora, os grandes corpos, esses já são bem mais raros, mas acontecem, ainda hoje acontecem. E alguns são inclusive filmados. Teve um evento de um asteroide bastante grande que caiu na Rússia, nessa cidade aqui de Chelyabinsk, que foi em 2013, e foi um corpo grande, tinha 20 metros de comprimento antes de entrar na atmosfera, né? Antes de entrar na atmosfera. 20 metros de comprimento e se estima, né, que tinha 11 toneladas, tá? E esse objeto aqui, uma foto, né, do rastro que ele deixou no céu, tem diversas filmagens. Quando ele caiu, quando ele entrou, né, na atmosfera, teve uma onda de choque que quebrou vidros na cidade toda, né, estragou alguma coisa na cidade, machucou várias pessoas que estavam próximos, né, disso. E o interessante é que há diversas filmagens disso daí, tá? Vou mostrar aqui uma filmagem mais legal. Oi. Ele está perguntando da cauda do cometa, essa cauda de íons aqui, né, se é por causa do campo magnético. Não, ela é por causa da luz mesmo. A luz do Sol ioniza o material e daí o material vai na direção. A luz exerce uma pressão radiação sobre esse material. Ele vai na direção oposta daí, tá? O material que é mais massivo, né, as moléculas e tal, eles vão ficando para trás. Esses aqui são materiais mais leves, que vão na direção perpendicular ali, tá? Vou mostrar um desses vídeos de Chelyabinsk. Se você procurar no Google também, você vai achar dezenas de vídeos desses. Então tem diversos vídeos, e o mais engraçado, todos eles aparece a questão, faz sombra. Tem vídeos de webcams de segurança de prédios, né? O cara botou uma webcam em cima do prédio para ficar monitorando uma região lá atrás. Você vê a passagem do meteoro, você não vê o meteoro, mas você vê a sombra movimentando assim, super rápido, né? Naquele momento, né? Daquele vídeo da webcam. Tem diversos, tá? Então esse foi um evento importante que caiu ali na Rússia, tá? E parece que eles gostam de cair por ali também, porque um outro evento muito importante que aconteceu recentemente foi esse, que tem mais de 100 anos, mas caiu na Sibéria e foi um objeto com 100 metros, se estima, né, que esse objeto tinha 100 metros de diâmetro. Então esse agora tinha 20, 100 metros de diâmetro é muito maior. O efeito, ele se multiplica muitas vezes quando aumenta o tamanho do objeto, né? O diâmetro. Porque lembra que se o diâmetro aumenta 2 vezes, o volume aumenta 8 vezes, né? Porque são
ao cubo, né? 2 ao cubo. Então, aumentou o diâmetro 2 vezes, o volume aumenta 8 vezes. Se o volume aumenta 8 vezes, a massa também aumenta 8 vezes. E o estrago que isso vai causar, então, muito mais, né? Então, esse objeto que caiu sobre a Sibéria, felizmente caiu sobre a Sibéria, né? Ele teve um impacto de 1000 bombas de Hiroshima. 1000 bombas, tá? Então imagina se isso tivesse caído numa região civilizada, né? 1908, caído sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, teria sido uma devastação muito grande, tá? Sim, teria, né, todo mundo conheceria o evento, né? O barulho dele, dizem, relatos, ouviram a 500 quilômetros de distância o barulho, e ele queimou todas as árvores aqui, ó, né? Todas as árvores a 40 quilômetros da região do impacto. Tá? Foi um evento recente e importante. Mas a Terra já passou por outros eventos muito mais drásticos do que esse daqui. O evento mais famoso, que a gente já ouviu falar mais vezes, foi o evento da queda de um asteroide na península de Yucatán, no México. Então aqui tem o Golfo do México, né? México, Estados Unidos, o Golfo do México. E aqui embaixo tem a Península de Yucatán. Ó. Península de Yucatán. Nessa península tem uma cratera que tem um nome impronunciável aqui, né? Deve ser o nome asteca. Podemos fazer, quem conseguir pronunciar ganha 10 na prova. Mas tem que pronunciar com o sotaque asteca mesmo. Tem que ser uma coisa... tem que ser bem feito, né? Para ganhar 10. Aqui, olha só, uma foto de radar, né, mostrando o relevo. Então você vê o contorno aqui da ponta da península de Yucatán, né? Contorno aqui. E aqui você vê a cratera que ficou. Uma parte dela está no mar e a outra parte está no solo. A elevação do solo, tá? Uma cratera aqui que tem mais ou menos metade do tamanho da península. Metade, mais ou menos o círculo, esse círculo preto aqui. Tá, que está sendo mostrado ali. Então, uma cratera tremenda. Se estima que isso tenha acontecido há 65 milhões de anos atrás, coincide mais ou menos com a época de extinção dos dinossauros. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, né? Houve nessa época uma extinção em massa na Terra. Quando a gente falar de extinções em massa, a gente vai voltar a esse ponto aqui. Isso é quase um consenso, mas tem pessoas importantes que discordam que isso aqui tem distinguido os dinossauros, tá? Mas quando a gente chegar nessa parte de extinções em massa, eu vou falar mais. Mas em princípio a época coincide e se estima um objeto de 10 a 15 quilômetros de diâmetro. Então olha a diferença de escala, né? Aquele evento agora da Rússia recente, 20 metros. O outro evento mais importante, 100 metros. De diâmetro o objeto. E aqui de 10 a 15 quilômetros de tamanho, tá? A cratera tem 180 quilômetros de diâmetro. A gente pode fazer um gráfico, se faz um gráfico muito interessante para entender esses fenômenos, essas quedas. Tentar medir isso aqui, tá? Nesse gráfico nós temos o seguinte. Nós temos nesse eixo o intervalo médio entre os impactos. Quanto tempo, em média, entre um impacto e outro para um certo tamanho? É um tempo médio, né? Pode cair um objeto de 15 quilômetros hoje e outro amanhã. Né? A lei de Murphy, né? Todas as coisas que puderem dar errado, vão dar errado da pior forma possível, no pior momento possível, né? Pode acontecer, mas em geral não é assim, tá? Em geral tem um espaçamento, né? E aqui nesse outro eixo, o diâmetro do objeto em metros. Então vamos dar uma olhada nos números que nós temos aqui. Ó. Aqui é um evento, né, que ele marcou aqui, que eu não mostrei, que é de 94. Um objeto de 10 metros. Ele, em geral, cai um objeto de 10 metros, aqui a escala é logarítmica, a cada 10 anos. A cada 10 anos cai um objeto mais ou menos de 10 metros. Aquele da Rússia, que eu mostrei o vídeo para vocês, tinha 20 metros, então está por aqui. Acontece mais ou menos, se você botar aqui, a cada 20, 30, 40 anos. Tá? Então, aquele objeto que foi filmado lá na Rússia, de 20 metros, ele não é uma coisa rara.
sei, a cada 20, 30 anos. Então nós vamos passar aí, né, vamos ver durante a nossa vida uns 3, 4 objetos, 2, depende de quanto tempo cada um vive, né? Mas nós vamos ver, provavelmente todos que estão aqui, ou quase todos, verão acontecer de novo, mais um evento desse, tá? Mas se você pegar o evento de Tunguska, aquele objeto de 100 metros, que foi de diâmetro de 100 metros, que caiu e foi ouvido a 500, caiu na Sibéria, foi ouvido a 500 quilômetros de distância, esse já um objeto de 100 metros acontece aqui não dá para vocês lerem direito, mas aqui está 10 a 3, a cada 1000 anos. A cada 1000 anos acontece um evento desse. Então, como eu falei, pode cair outro amanhã. Esse caiu em 1908, né? Pode cair outro amanhã. Mas o provável é que a gente não volte a ver. Pelo menos nós aqui não vamos voltar a ver, tá? Mas a cada 1000 anos acontece. Agora, um evento desse que fez a extinção que causou supostamente a extinção dos dinossauros, né? Um objeto de 10 quilômetros de tamanho, a frequência, se a gente jogar aqui no gráfico, vai dar 10 a 8. 10 a 8 anos significa 100 milhões de anos, intervalo de 100 milhões de anos. Então, esse evento aconteceu há 65 milhões de anos atrás, é provável, nós temos aí mais uns 35 milhões de anos também, acho que ninguém vai ver, tá? Mas pode acontecer, né, sempre, tá? Pode estar caindo agora, então a gente nem está vendo, né, está caindo lá, tá? E os russos continuam andando na boa e tal, não está acontecendo nada, né? Não está acontecendo nada. Então, pode acontecer, mas a taxa, a frequência é baixa, tá? E aqui em cima tem um outro eixo que seria a escala de estrago, né? Em toneladas de TNT aqui. Se eu pudesse saber quanto estrago faz 10 mil toneladas de TNT ou 1 milhão de toneladas de TNT. Eu sei que arrebenta tudo agora. Qual é o efeito, eu já não sei, né? É mais fácil eu saber que extinguiu os dinossauros e foi ouvido a 500 km de distância, tá? Algumas marcas aqui, por exemplo, Hiroshima, está aqui, ó, a potência da bomba de Hiroshima. Então, relativamente pequena. Ah, mas aquele da Rússia agora foi maior e não fez o estrago de Hiroshima. É porque ele se destrói na atmosfera, né? Não chega a atingir o solo, tá? Não chega a atingir o solo. A maior bomba de hidrogênio que o homem consegue fazer está aqui, tá? Então, um efeito daquele de Tunguska lá, tá? Um gráfico interessante. Agora, para a gente é muito importante, só deixa eu ver o horário, temos tempo. Para a gente é muito importante... Oi, uma pergunta, diga. Tá. Ele está perguntando se tem regiões da Terra onde é mais frequente. Olha, que eu saiba não tem, mas eu não garantiria nenhum dedinho. Aí pode estar errada a minha resposta, tá? Até onde eu saiba, não tem. Pode ser em qualquer local da Terra, tá? Mas talvez pode acontecer. Se tiver, vai ser por latitude, não por longitude, né? Então não vai ser nos Estados Unidos ou na Rússia, embora a gente gostasse de escolher um ou outro, né? Mas não vai ser por latitude, no Equador ou mais para o polo, tá? Se tiver, né? Seria nesse sentido. Mas eu acho que não tem, eu acho que pode cair independente, em qualquer lugar, tá? Sobre a formação do sistema solar, então, algumas coisas importantes. Antes de eu dar uma teoria da formação do sistema solar, eu gostaria de mostrar alguns fatos, já preparando vocês para a forma que eu vou dar esse curso, que é um curso em que a gente vai discutir muito as evidências observacionais. O que eu tenho de dados para dar respaldo para uma teoria. Então, antes de eu mostrar a teoria da formação do sistema solar, alguns dados que a gente tem e que essa teoria tem que dar conta de explicar, seja qual for a teoria, tá? Primeiro dado é que a gente tem um fato, e qualquer teoria tem que explicar, que as órbitas do sistema solar, dos planetas e tal, eles estão quase todas contidas no mesmo plano. A gente não tem o Sol e os objetos dando volta em todos os sentidos aqui, 360, todos os ângulos aqui, né? Não é assim. A gente tem um plano preferencial das órbitas, um plano preferencial. Qualquer teoria precisa dar conta de explicar essa preferência. Outra coisa, tirando Vênus, todos os planetas giram no mesmo sentido, né? Todos eles giram. Pode até a inclinação tá diferente, que nem Urano e tal, mas todos eles estão girando no mesmo
sentido, com exceção de Vênus. Então essa teoria precisa explicar essa maioria dos objetos se girar no mesmo sentido, e é bom que ela tenha uma margem para explicar também por que um não gira, né? No mesmo sentido, né? Não pode ser uma teoria muito radical, né? Então precisa ter alguma margem aí para explicar o caso de Vênus. Outra coisa é que a gente sabe que o momento angular total dos planetas é maior que o momento angular do Sol. O que é momento angular? Em palavras mais fáceis, momento angular é a quantidade de giro. A quantidade de giro de um corpo. A quantidade de giro, que a gente chama de momento angular, ela aumenta se você aumentar a velocidade com que o corpo gira. Então, quanto mais rápido o corpo gira, maior é o momento angular. Mas também a distância ao eixo de rotação muda o momento angular. Quanto mais longe do eixo de rotação, quanto mais longe do centro, também maior o momento angular, tá? Se a gente soma a quantidade de giro de todos os planetas, a quantidade de giro de todos os planetas, esse momento angular, ela é maior que a do Sol, maior que a quantidade de giro do Sol. E isso não é muito óbvio, porque o Sol tem quase toda a massa do sistema solar. Então, o Sol gira um pouquinho, já tem um momento angular enorme, porque a massa, quase toda a massa do sistema solar está ali. Então, para os planetas terem quase todo o momento angular, significa que eles têm que girar rápido e longe do Sol. Significa que alguém, alguém que eu digo, algum mecanismo físico, né? Algum mecanismo físico fez com que esses planetas fossem para longe girando rápido. Então essa teoria precisa explicar que mecanismo foi esse que causou isso daí, né? Concentrar toda a massa quase no centro, o Sol, mas o momento angular está distribuído para fora. Tá? A composição química dos planetas muda com a distância do Sol. Fato salta aos olhos. Os 4 primeiros planetas são rochosos. Depois nós temos 2 planetas gasosos. Uma pergunta. Ele está perguntando quem gosta de fazer observação amadora com telescópios em casa, se tem uma época do ano que favorece os planetas ficarem alinhados para você poder ver com o telescópio. Tem, não uma época do ano, na verdade alguns anos, alguns momentos, né? Tem, no ano passado, mais ou menos, eu me lembro que foi no inverno do ano passado, a gente conseguia ver os 5 planetas no mesmo instante no céu, né? Isso, foi no inverno do ano passado. São os planetas que a gente vê a olho nu, né? Que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. São os planetas que a gente consegue ver a olho nu e também com telescópio. E no ano passado dava, então agora já não está mais acontecendo. Mas você não vai conseguir ver todos eles numa mirada do telescópio, porque eles vão estar distantes, né? Mas acontece. Sim, isso sim, é regular. Se é possível saber, sim. Você pega uma tabela astronômica e você vai saber quando é que esses alinhamentos vão acontecer. Na verdade, até hoje, tem essas tabelas, mas elas dão até trabalho para mexer. Hoje é mais fácil você pegar um software que bota a posição do céu e mandar ele rodar, né, rapidinho, e você vai vendo eles, e você, tal data vai acontecer isso. O Stellarium faz, você bota ele para rodar rapidinho e você vê. A composição química dos planetas varia com a distância ao Sol, né? E uma outra coisa importante é que apesar de todas essas diferenças, esses objetos têm idades semelhantes. A gente calcula de diversos modos diferentes as idades, eles têm idades semelhantes, tá? E existe uma região entre os planetas relativamente limpa de gás e de poeira. Então não está o sistema todo preenchido, tá? Então, uma teoria que explica todas essas observações aqui, todos esses fatos observacionais, é essa teoria aqui, de que o sistema solar começou como uma nuvem, imagina uma nuvem muito grande, aqui o tamanho das coisas não é proporcional, uma nuvem muito grande que continha gás, continha materiais, rocha, né, vários compostos com peso atômico mais alto, né, ferro, carbono, oxigênio, vários elementos, uma nuvem muito grande no espaço. Essa nuvem tinha uma rotação bem lenta, mas ela rodava. Isso não é nada especial. Especial seria se ela estivesse parada, porque parada, né, é velocidade zero. De zero a infinito, né, qualquer número entre zero e infinito é mais provável que zero,
que o zero. Então ela rodava devagarzinho, mas rodava. Essa nuvem, ela tem uma autoatração gravitacional, ou seja, uma partícula de um lado sente o puxão gravitacional de partícula de outro. Tende naturalmente a colapsar. O caminho normal dela é o colapso dessa nuvem. Só que quando uma nuvem começa a colapsar, a rotação atrapalha essa história. Porque esse giro da nuvem como um todo, que a gente chama de momento angular, ele precisa se conservar, ele não pode ser alterado assim, sem que alguém venha com uma força de fora alterar. Então ele tem que ser conservado. Consequência disso, se eu diminuo o tamanho do objeto, eu aumento a velocidade de rotação dele. É efeito se você está da bailarina, né? Tem duas bailarinas girando, se elas se aproximam, né, puxam, elas começam a girar mais rápido. Só que o giro mais rápido faz com que a força centrífuga aumente, então joga o corpo para fora. Então há um equilíbrio aí, ele não vai colapsar totalmente por causa do giro. Mas eventualmente ele vai colapsando. E nesse processo de colapsar, ele está girando num eixo, nada impede que as outras partes aqui, né, venham a se puxar. A parte daqui puxa daqui, ele concentra num disco, tá? Ele se concentra num disco. Só que ele vai girando rápido e aí ele transfere esse momento angular para fora. Ele pega um corpo pequeno e joga para lá longe. Como ele foi para longe, ele levou muito momento angular, embora tenha uma massa pequena. No centro fica a maior parte da massa, que vai formar a estrela, o gás. E quem que vai ser jogado para fora? Quem tem maior densidade. Então vai para fora, vão formar os planetas, tá? E vai formando esse sistema planetário. Essa é a hipótese mais aceita. Nessa hipótese, todos os corpos deveriam girar no mesmo sentido. A gente tem Vênus, que não gira no mesmo sentido. Então, o que acontece? Podem haver aí colisões entre esses objetos, nesse processo, colisões, podem ter mudanças de órbita, pode ter várias coisas acontecendo, né, que enriquecem o cenário e permitem uma diversidade bem grande de coisas para acontecer. Ah não, achei que eu tinha um vídeo para mostrar agora, mas ainda não. Daqui a pouquinho tem um vídeo mostrando isso daí. Então, esquematicamente, o que acontece é o seguinte, essa nuvem colapsa e forma um disco de material aqui e uma estrela que começa a surgir no centro. A formação da estrela a gente vai ver depois. Esse material, ele vai havendo uma segregação. Uma parte dele vai ser jogado para fora, mas eles também, as partículas que estão próximas aqui, vão se aglutinando, formando bolinhas, planetas, tá? Asteroides, cometas, luas, diversos tipos de objetos. Elas vão se atraindo gravitacionalmente. Aqui está tudo muito junto, né? Na verdade, esse cara está absurdamente longe desse. Um não sente a gravidade do outro. Mas aqui perto da região dele, ele começa a puxar todo mundo que está perto. Começa a puxar todo mundo que está perto, formando, aglutinando os planetas. E aí você já entende o critério da União Astronômica Internacional de definir que planeta é um objeto que não só é esférico, que tem a autogravitação, mas que limpou em volta da sua órbita, porque isso daqui é parte do processo, tá? De formação dos planetas do Sistema Solar. Agora, isso não é toda a história. Tem um outro ponto importante aqui, que é a estrela, que a gente deixou de lado por enquanto. O Sol, ele tem uma energia, a luz do Sol, né, tem uma energia aqui que vai influenciar. Em especial, se a gente pensar na água, tem uma linha aqui que a gente chama que é a linha de congelamento. Antes dessa linha, a água é líquida e vapor, por causa do Sol. Depois dessa linha, a água já é gelo. Então, o que acontece é que boa parte da água aqui, se não quase toda ela, foi jogada para cá, evaporou e veio para fora do Sistema Solar, formando no interior os planetas rochosos e fora os planetas gelados, né? Especialmente Urano e Netuno, que tem muito gelo, tá? Separando aqui essa linha de congelamento. Claro que os planetas rochosos têm água, a gente está aqui, a Terra cheia d'água, né? Mas essa água não estava na formação, ela veio depois, através dos cometas, que estão bem depois dos planetas e que vão caindo aqui, trazendo essa água, tá? Então esse daqui é o quadro, né? Tem a parte gravitacional, atração gravitacional e tal, que forma essa aglutinação, basicamente um processo gravitacional, mas que acontece junto com um processo térmico também, que também é importante para... Em termos de tempo, quanto tempo dura cada uma dessas fases? Então aqui a gente tem mais ou menos um cronograma, tá?
O colapso, a data aqui está em milhões de anos, milhões de anos. Então, o colapso da nuvem primordial, 0,1 milhões de anos, ou seja, 100 mil anos. Depois, o Sol, uma estrela jovem, bebezinha, que a gente chama de T Tauri. A gente vai falar sobre estrelas mais para frente, eu vou explorar mais, vamos falar bastante delas. Até 50 milhões de anos. Depois disso, até o Sol, enquanto o Sol ainda é uma T Tauri, né, vão se formando os planetas exteriores. E depois, até 100 milhões de anos, vão se formando os planetas rochosos, tá? E é uma época em que acontecem muitos impactos. Até 100 milhões de anos da formação do Sistema Solar. A gente tem 4,6 bilhões de anos, 4.600 milhões de anos. Os primeiros 100 milhões de anos, muitas colisões, muitos objetos caindo e colidindo sobre os outros corpos. É provável, a gente acha que foi nessa época que a Lua se formou. Então, em termos geológicos, a Lua tem a mesma idade da Terra, né? A mesma idade da formação do Sistema Solar, nasceu junto com o Sistema Solar. Também é nesse período, nesses primeiros 100 milhões de anos, que a maior parte da água foi depositada sobre a Terra. A Terra já tinha esfriado um pouco, foi depositada a maior parte da água. Aqui o Sol vai se tornando uma estrela adulta e depois vão se formando aqui as rochas mais antigas da Terra. Antes a Terra era muito ativa geologicamente, né? Então todas as rochas que foram formadas, solidificadas, voltaram para o manto e vieram de novo. As rochas mais antigas que temos registro são de 200 milhões de anos depois da formação da Terra. Significa que a gente não vai ter registro de rocha dessa fase inicial. Isso aqui é mais teórico, né? E olhando os cometas, asteroides, meteoros, etc. Depois aqui, uma parte importante, entre 500 e 600 milhões de anos depois da formação, houve talvez um efeito entre a órbita de Júpiter e Saturno que movimentou Netuno. E isso pode ter trazido efeitos para um bombardeamento tardio de meteoros sobre o Sistema Solar, que a gente chama de último grande bombardeamento, que é uma coisa que foi importante para a formação de vida. A gente acredita que os primeiros registros de vida na Terra são aproximadamente dessa época aqui, 800 milhões de anos depois da formação do Sistema Solar. Então estão próximos dessa época do grande bombardeamento, do último grande bombardeamento. Isso, só adiantando um pouquinho, dá margem para algumas pessoas acharem que a vida na Terra veio de fora, durante essa época aí, do último grande bombardeamento. Tá? Dá margem, né? A gente vai discutir mais. E aí, depois disso, seguiu relativamente tranquilo. No começo, mais quedas, mais meteoros, asteroides, porque tinha mais material, depois menos. A ressonância de Júpiter e Saturno é uma ressonância gravitacional. Quando você tem dois planetas e eventualmente eles passam muito próximo um do outro, né, eles podem afetar outros planetas, porque a gravidade deles se soma para atuar sobre os outros. Então ele pode ter acontecido algum tipo de ressonância ali, né, que afetou a órbita dos outros planetas, e aí teve uma bagunçada no Sistema Solar. Então, eu vou mostrar um vídeo aqui, acho que já para encerrar a aula, vou encerrar a aula mostrando um vídeo, uma pergunta. Ele perguntou sobre quando eu tenho um sistema binário de estrelas, como é que interfere na formação dos planetas. A gente ainda está aprendendo sobre isso. Em princípio, sim. Duas estrelas, os efeitos gravitacionais são bem mais bagunçados, entre aspas, né? Então, até uma época se achava que não poderia ter planeta no sistema binário. Hoje a gente sabe que tem, já conhecemos sistemas. Mas a gente precisa conhecer mais sistemas para aprender mais como é que seria essa dinâmica. Só para encerrar, um detalhezinho. É que esse telescópio, aí, o James Webb, seria o sucessor do Hubble, só que o Hubble observa no óptico e no infravermelho. E o James Webb, como eles falaram ali, o Hubble no óptico e no ultravioleta. E o James Webb no infravermelho. E para poder observar, isso ali é uma simulação de computador, né? Mas para poder observar a formação do sistema planetário, você tem uma dificuldade muito grande, que é poeira. Todo esse material é gás e poeira. E a poeira, você não consegue ver direito através do óptico. Então você precisa observar em comprimentos de onda do infravermelho, que aí a luz consegue passar por ela e você consegue observar o que está acontecendo ali dentro, no interior dessa região. Tá? Então a gente tem que construir os telescópios adequados também para o objeto que a gente quer estudar, senão você não consegue ver nada. Tá? Então tá bom, gente, eu agradeço a presença de vocês. Na aula que vem a gente vai começar a falar de estrelas então. Vamos falar do Sol
e depois vamos adiante para as outras estrelas. Obrigado.